O Brasil inteiro está falando da convocação do Neymar para a Copa do Mundo, mas ninguém está falando do que eu, como terapeuta, vejo nessa história. Porque enquanto todo mundo debate se ele merece ou não jogar, eu estou olhando para algo completamente diferente. Eu estou olhando para a família, porque existe uma dinâmica emocional nessa história, que milhões de brasileiras vivem dentro de suas casas e nunca souberam nomear. E hoje eu quero nomear para você. Eu não vim aqui falar de futebol, muito menos eu sou comentarista esportiva, mas eu sou terapeuta, especialista em codependência e independência emocional. E quando eu vejo a história do Neymar, eu não vejo só um jogador polêmico, eu vejo um padrão que eu conheço muito bem. O padrão de uma família que gira inteira em torno de uma pessoa. E hoje eu quero que você entenda por que isso importa para você. Neymar foi convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, depois de anos conturbados. Lesões, afastamentos, polêmicas, comportamentos que geram dúvidas, e o Brasil se dividiu. Alguns diziam, ele merece mais uma chance, e outros dizendo, já passou da hora de seguir em frente. Mas nenhum desses debates é o que me interessa hoje. O que me interessa é uma pergunta diferente. O que acontece com as pessoas que amam alguém desse jeito? Porque todo mundo fala do Neymar, mas quem fala da mãe dele? Quem fala da irmã? Das pessoas que estão ao lado dele? Amando alguém que é ao mesmo tempo brilhante e autodestrutivo, que vive na montanha russa de acreditar no potencial e de deparar-se com a realidade. Que torcem com o coração na mão, porque o fracasso dele é sentido como um fracasso de todos. E isso tem nome: codependência. Deixa eu te mostrar o padrão. Quando alguém na família tem um talento enorme ou uma fragilidade enorme, ou até os dois ao mesmo tempo, a família inteira começa a se organizar em torno dessa pessoa. As decisões giram em torno dela, as emoções giram em torno dela, as esperanças também giram em torno dela. O orgulho, o medo, a vergonha, a alegria, tudo. E isso não é exclusivo de famílias ricas ou famosas como a do Neymar. Isso acontece em casas de todo o Brasil. Quando o filho tem uma compulsão, quando o marido tem um vício, quando alguém da família é o centro de tudo e todo mundo orbita ao redor dele. Eu sei exatamente como é isso, porque eu vivi. Não com fama, não com Copa do Mundo, mas com o mesmo padrão emocional. A mulher que coloca a vida inteira em função de uma outra pessoa, que torce, que sofre, que espera, que acredita e que muitas vezes vai se perdendo no processo. E a pergunta que eu faço não é: o Neymar vai bem na Copa? Não. A pergunta que eu faço hoje é: quem está cuidando de quem cuida dele? Porque talvez você esteja assistindo esse vídeo e pensando na sua própria história, no seu marido, no seu filho, em alguém que você ama profundamente e que ao mesmo tempo te esgota emocionalmente. Alguém que você torce o tempo todo, com quem você acredita, com quem você sofre. E talvez você conheça essa sensação de torcer com o coração no amor, de querer tanto que a pessoa dê certo, que a vida dela virou mais importante do que a sua. Isso não é fraqueza, isso não é falta de inteligência, isso é um padrão emocional que tem nome, que tem origem e que tem tratamento, e que muitas mulheres vivem em silêncio, achando que é só amor. E existe uma diferença entre amar alguém e perder-se a si mesma amando alguém, e essa diferença muda tudo. A Copa do Mundo, ela vai acontecer. O Neymar, ele vai jogar ou não vai? Ele vai bem ou não vai? Mas independente do resultado, a família vai continuar lá, com as emoções dele, com as histórias dele, com os padrões dele. E eu fico pensando nas mulheres dessas histórias, e nas mulheres de histórias parecidas, que não tem a Copa do Mundo, que não tem câmera, que não tem torcida, que só tem o peso invisível de amar alguém difícil, e o silêncio de não saber como nomear isso. Se você é essa mulher, esse vídeo foi feito para você. Agora, me conta nos comentários, você reconhece esse padrão na sua vida? Já sentiu que a vida de alguém que você ama virou mais importante que a sua? Escreve aqui, por favor. Eu conheço essa sensação. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, porque tem mulher agora assistindo as notícias do Neymar sem perceber que está vendo o espelho da sua própria vida.
Bom, eu sou Elisa Fernanda, terapeuta familiar, especialista em codependência e independência emocional. Eu atuo com mulheres que têm os seus relacionamentos afetados por vício ou compulsão dos seus maridos ou filhos. E até o próximo vídeo. Tchau! Mas antes, se lembre, você não nasceu para viver em função da história de outra pessoa. Você nasceu para ser brava.